vamos ter o momento do hino número 2, reverência. Vamos toda a igreja louvar o Senhor com este hino número 2. Toda a igreja faz comigo, por isso nós te louvamos, a tua igreja, Senhor, está de pé, está alegre diante da tua presença. Nós te louvamos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos ter a leitura bíblica. Está em Deuteronômio 36. Deuteronômio capítulo 30, versículo do 1º ao 6º. Amém? Amém. Que diz assim a palavra do Senhor: e será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará dali, e o Senhor teu Deus te trará à terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O versículo 6 diz assim: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos
louvar ao Senhor com o número 11. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Amém. A graça e a paz, meus irmãos, sejam com todos. Vamos orar ao Senhor, cubra seus frontes. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando ao Senhor o perdão pelos nossos pecados.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aqui o teu povo, Senhor, na tua santa e bendita presença, de maneira que entendemos e sabemos, por meio das Escrituras Sagradas, o quanto nós somos falhos, inclinados ao pecado, que ainda mesmo sendo regenerados pelo Senhor, no qual na salvação nós fomos santificados e glorificados pelo teu Filho Jesus, ainda habitamos este corpo do pecado, corpo que ainda há manchas da inclinação do pecado. Por isso a nossa luta diária, ó Deus, e tu bem sabes, no dia a dia, sem descanso, quanto buscamos e devemos buscar a tua presença para que andemos em retidão, para que andemos em novidade de vida. Tu conheces o nosso coração e sabes o que se passa no nosso pensamento. Assim como antes mesmo qualquer palavra que venha sair da nossa boca, o Senhor já conhece. Nada se esconde dos teus olhos. Por isso, eis aqui o teu povo, Senhor, exposto à tua graça e te pedindo que o Senhor perdoe as nossas muitas falhas. Tu sabes, ó Deus, quão é difícil nós dominarmos os pensamentos, assim como a tua palavra também tem nos advertido e ensinado quanto é difícil dominar a língua, mas assim como a própria palavra diz, nós te pedimos e a usamos a nosso favor, te pedindo que o Senhor ponha guardas na nossa boca. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas obras, mas de todas elas, daquelas que não edificam. Que o Senhor tenha misericórdia da ausência do nosso compromisso contigo, da nossa desobediência muitas vezes, da nossa dureza de coração em servir ao Senhor e obedecer a sua vontade. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, a começar em mim, a começar em nós, sobre as nossas ausências no trabalho do Senhor. Quando deixamos de fazer o bem, a tua palavra classifica como pecado, ó Deus. Nós te pedimos que tu tenhas misericórdia de nós, que o teu Espírito Santo todos os dias constrange o nosso coração a amarmos ao Senhor, a amarmos uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros, a nos examinar todos os dias quanto à nossa vida devocional para contigo, ó Deus. Fortalece-nos, ajuda-nos, nos revigora para buscarmos a tua presença na tua palavra e em oração. Derrama sobre nós essa noite, Senhor, a paz e o teu perdão, mais uma vez. Dá graça, Senhor, ao teu povo. Fortalece-nos para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, oramos e agradecemos por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos ainda sentados, vamos fazer a leitura, se encontra no Salmo 84, versículo 1 ao 4. Salmos 84, versículo de 1 ao 4. E diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos
dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O versículo 4 diz assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Amém? Então nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado quer dizer feliz. Nós somos felizes, meus irmãos, por estarmos aqui na casa do Senhor, por Ele ter nos proporcionado esse momento aqui de dizer que Ele é bom, de glorificar o Senhor. Então pode se dizer, pode afirmar no seu coração, dizer: eu sou feliz, eu sou bem-aventurado, e a igreja do Senhor, ela é bem-aventurada. Amém? E nesse momento vamos ter uma oração, né, de adoração pelo presbítero Everton. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor Deus, que podemos, Senhor Deus, ter tudo que derramamos estar aqui, todos juntos, para louvar e agradecer o teu santo nome, Pai. Porque tu és digno, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Somos gratos, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor nos proporcionou durante esse ano. É por isso que estamos alegres, que estamos aqui juntos, que o Senhor possa, Senhor Deus, receber com um cheiro suave todo louvor, Senhor Deus, que será atuado aqui. Tem misericórdia por nós, tem misericórdia do teu povo, tem uma igreja universal que está espalhada por tudo. É assim que nós oramos, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Graças a Pai, meus irmãos. Vamos pedir aos irmãos que se coloquem aqui para dar louvamos ao nosso Deus. E o hino que vamos louvar é consagração.
como que vamos louvar e quão formoso és. Antes de passarmos a mensagem da Palavra de Deus, nós temos um momento constitucional da nossa igreja, no qual assim fazemos sempre no final do ano, que é a posse das diretorias eleitas, assim como também da liderança dos departamentos, do nosso conselho e demais funções. Então, eu gostaria de estar falando o nome de cada um que está aqui no boletim, e à medida que eu for chamando, estando presente, por favor, venha até aqui à frente para que possamos orar e dar posse para o ano de 2023. Das diretorias das sociedades internas e departamentos para o ano seguinte,
Nós temos o PH, presidente Diácono Antônio Fernando, vice Diácono Antônio Adilson Barbosa, primeiro secretário presbítero Carlos Henrique, segundo secretário Diácono Ney Luca, tesoureiro presbítero Libânio e conselheiro presbítero Azeneto Novo. Então, esses irmãos que estão presentes, por favor, se encaminhem até aqui à frente. Da nossa UMP, a mocidade, presidente a Evelyn Caterine, primeira secretária Micaela Freitas, tesoureira Mariana Fernandes e conselheiro presbítero Everton Luiz. Alguns irmãos serão chamados, eles já estarão aqui e serão falados de um outro departamento. Departamento de Missões, o presidente Carlos Henrique, o presbítero Carlos Henrique está já aqui, a vice Josiane Martins e o conselheiro presbítero Libânio. Da SAF, a presidente Cristiane Mendes, a vice Urli Tereza, primeira secretária Denise Câmara, segunda secretária Vandete Machado, a tesoureira Nadir Machado, conselheiro presbítero Carlos Henrique. Da equipe do departamento infantil, Micaela, Ednilza, Mariana, Esther, Mozana e a irmã Fátima. Como conselheiro, o pastor aqui que vos fala. A superintendência da nossa escola dominical, a irmã Yurli, que já está aqui à frente, e a vice, a irmã Edna Braga. Fazem parte da nossa comissão de exame de contas Diácono Ney Luca, Diácono Célio e o Diácono Antônio Fernando. Nosso conselho, vice-presidente do Conselho Presbítero Azeneto Moura, secretário presbítero Carlos Henrique e o tesoureiro presbítero Everton Luiz. A secretaria da nossa igreja, a nossa irmã Jane Lúcia. Todos esses também, que são liderança da igreja, representarão os demais irmãos que fazem parte de algumas sociedades e que, por algum motivo, não estão aqui presentes, mas que esses irmãos estarão representando. E nós oraremos nesse momento, quero pedir à igreja que se coloque em pé, para que possamos orar ao Senhor e assim estar dando posse a esses irmãos para o trabalho dos departamentos da igreja, nas suas diretorias, das sociedades internas, para o ano de 2023. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos na beleza da tua santidade, Senhor. E sabemos que todas as coisas te pertencem. Sabemos que todas as coisas estão sob o teu controle. Nada do que foi feito, do que é feito ou que se fará, podemos apenas planejar, mas que precisamos da tua autorização, Senhor, do teu braço forte, da tua ajuda, para que todas as coisas se completem no seu devido tempo, conforme a tua vontade. Estão aqui na tua presença os teus servos e servas, que já vêm te servindo em diversas áreas do teu reino, que servem ao Senhor e se sujeitam ao Senhor e se colocam mais uma vez aqui na tua bendita presença e santa presença, a estarem mais uma vez como bons dispenseiros do teu reino, se colocando para, no início deste ano de 2023, estarem liderando o trabalho na tua igreja local. Nós te pedimos que o Senhor encha eles do teu Espírito Santo, que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor conserve o vigor, a juventude, o desejo, o prazer e a alegria de te servir. Que o Senhor, assim como esse ano que passa, fique para trás o desânimo, e que esse ano que se inicia, assim como que num nascimento, também continue os corações de cada um deles, nascendo todos os dias para o primeiro amor do Senhor.
dificuldades que nós sempre enfrentamos no trabalho do Teu reino. Ó Deus, que nesse momento, com as Tuas mãos benditas, Tu estendas sobre eles, e assim como nós te pedimos, que o Senhor nos agracie de misericórdia, de compaixão e de amor, e de capacidade, de competência, ó Deus, para continuarem desempenhando e virem a desempenhar o melhor trabalho possível para o engrandecimento do Teu reino e para a glória do Teu santo nome. Assim, nós, munidos da autoridade que vem do Senhor por meio das Escrituras Sagradas, mas assim também como servindo ao Senhor, e possamos esses amados irmãos, às suas funções, aos seus cargos, que estarão desempenhando para esse novo ano, e o fazemos assim, rogando as Tuas bênçãos de misericórdia, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor nos encoraje todos os dias, nos alimente com o pão do céu, que é a Tua palavra, nos fortaleça para a glória do Teu nome, e que todo o trabalho, bem sabendo eles, com todo amor ao Senhor, ele não é vão. Em nome de Jesus, Pai, nós Te adoramos, Te bendizemos e Te agradecemos por esse momento e os tornamos assim empossados nas Suas funções, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis se sentar, queridos irmãos. Deus assim nos abençoe grandemente. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. O Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 22. Mateus capítulo 22, apenas o versículo 29 do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vamos fazer essa leitura mais uma vez juntos, nossa voz. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, Criador dos céus e da terra, é sempre tão difícil, Senhor, estar diante da Tua santa presença, na responsabilidade de estarmos todos com as Escrituras abertas, sabendo que é a Tua voz que fala por meio delas. Que o nosso temor e o nosso tremor nunca se afaste de nós por estarmos na Tua presença. Que o nosso coração, Senhor, nunca deixe de ser constrangido pelo Teu Espírito Santo a buscarmos ser servos melhores todos os dias para Te servir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha compaixão de nós.
recebe a nossa adoração, guarda o nosso pensamento nas mãos do Teu Espírito Santo. Guarda toda a nossa atenção nas mãos do Teu Espírito Santo. Nos prende, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. As nossas orações, como assim acabamos de fazer, elas sempre estão carregadas de decisões. Todas as nossas palavras que foram ditas aqui essa noite, e os nossos louvores, e a leitura da palavra de Deus, assim como a vida de cada um e a vinda de cada um para aqui, essa noite, para esse tempo, para esse ajuntamento solene, apesar de não ser o domingo, o dia do Senhor, mas esse dia não deixa de ser um dia solene para o ajuntamento do seu povo, houveram decisões. Tudo o que fizemos e pensamos até aqui, tudo o que falamos, o que saiu da nossa boca, houve decisão para fazer. Muitas vezes a tomada de uma decisão é um caminho que não tem volta. Por isso nós precisamos ter muita atenção antes de tomar e fazermos qualquer escolha na nossa vida. Temos que ter o senso de importância de sabermos que cada decisão ela é extremamente importante, porque ela vai nos dar uma direção a seguir. E precisa essa direção ser a direção certa. O caminho que devemos tomar precisa ser o caminho correto. Para onde vamos focar os nossos olhos, fitar os nossos olhos, tem que ser o local certo. A nossa vida, meus irmãos, é algo muito sério para ser tratada, muitas vezes de uma maneira leviana, como muitos assim o fazem. Ou muito menos a nossa vida, e principalmente a vida cristã, não é um jogo de sorte. Não é um jogo onde roda-se ali uma roleta e nós ficamos esperando cair no número certo, ou naquele número que escolhemos. Quem tem buscado o discernimento de Deus deve buscar para essas tomadas de decisão, para que possamos assim escolher bem alguma coisa para a nossa vida, seja o que for. Não é apenas escolher aquilo que nos agrada, mas até o que aparentemente nos agrada. Há momentos de decisão e de escolha para que aquilo venha a ser um benefício na nossa vida, mesmo que aparentemente não seja bom aos nossos olhos. Pense bem, ore muito mais em todo momento em que você for tomar uma decisão. Existe diferença entre o certo e o errado, assim como entre as trevas e a luz. Por isso Jesus disse aqui no texto que nós erramos quando não conhecemos as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Mas como é que nós podemos conhecer essas duas coisas tão importantes na nossa vida? Que é conhecer bem as Escrituras e conhecer bem o poder de Deus. Nós só podemos ter essas duas ferramentas importantes nas nossas mãos por meio das Escrituras Sagradas. Não há um outro caminho. Não há um outro jeito de você conseguir conhecer bem a Deus por meio da Escritura Sagrada, conhecer bem a Deus e conhecer o seu poder se não for por meio das Escrituras. É preciso ler a Bíblia. É preciso ouvir a pregação do Evangelho, para que assim o poder de Deus seja conhecido. Através, meus irmãos, de uma vida de oração, nós podemos experimentar aqui, como diz o texto, os benefícios da graça do Senhor para a nossa vida. Quando conhecemos as Escrituras e o poder de Deus, nós ficamos protegidos de muitos erros. Essa foi a palavra de Jesus. Vocês erram porque vocês não conhecem a minha palavra, e muito menos o meu poder. Por isso, quando nos empenhamos a conhecer as Escrituras Sagradas,
lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou, de tudo aquilo que ele deixou, do seu legado aqui nas Escrituras. Jesus nos ensina sobre tudo aquilo que precisamos saber para continuarmos a jornada da vida cristã. O Evangelho, escrito pelo apóstolo João, no capítulo 14, versículo 26, é um dos textos mais conhecidos por cada um de nós. Todos os dias, praticamente, talvez você tenha passado a ler esse texto, ou você, se não está lendo atualmente, mas você já leu, quando ele diz: mais o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que tem dito. É aquele momento em que os discípulos estão com Jesus. Jesus começa a se despedir porque está indo aos céus, e eles já ficam preocupados: nós vamos ficar sem conhecimento, vamos ficar sem direção, nós vamos ficar sem orientação, e agora o Mestre não está mais conosco. Mas Jesus acalma o coração daqueles discípulos, como ele acalma os nossos corações todos os dias, dizendo: olhem as Escrituras, para que vocês não errem, olhem as Escrituras. Eu vou lembrar a vocês fazendo o quê? Enviando o meu Espírito, enviando o Consolador, aquele que irá em meu nome, e ele vai estar ensinando a vocês todas as coisas que antes eu falei, para que vocês não esqueçam, para que vocês recordem todos os dias. Mas você vai ficar esperando ouvir uma voz. Você vai acordar pela manhã e dizer: bom, eu preciso saber das coisas concernentes à palavra de Deus, eu preciso saber e lembrar de tudo aquilo que o Senhor ensinou. Eu vou ficar aqui sentado esperando soar uma voz, a voz do Espírito Santo, ou vou esperar olhando para o céu e ver um céu se abrir, uma claridade descer sobre mim, ou um anjo vir perto de mim para me contar as histórias? Não é isso que ele está ensinando aqui. Ele está falando daquele que estará próximo de você, a fazer você lembrar de todas as coisas e a direcionar você no que é certo, nas decisões corretas. Você precisa abrir a Bíblia para isso. Ele quer que você abra as Escrituras, para que quando você abrir as Escrituras, aí o Espírito Santo, que é o Consolador, que está ali do seu lado, bem pertinho, ele vai dizer para você: olha, aqui está, que vai fazer você tomar a decisão certa. Aqui está a régua, aonde você não vai errar o caminho, você vai sempre andar em retidão de vida. É abrindo e lendo que eu vou fazer você lembrar de todas as coisas com profundidade. Você não vai inventar nada, você não vai acrescentar ou tirar alguma coisa daquilo que Jesus disse. Mas eu vou fazer você lembrar, vou fazer você ver. Eu sou a sua consciência de todas as coisas que ele ensinou. O texto da palavra de Deus, meus irmãos, propõe para nós, nesse último dia do ano, algumas perguntas aqui para que possamos responder antes de decidirmos qualquer coisa sobre a nossa vida. E aí nós precisamos refletir sobre esses dois textos. O primeiro, Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 12. Diz o apóstolo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa é a primeira pergunta que ele nos deixa. Precisamos refletir em cima dela. A segunda, ainda na primeira carta aos Coríntios, agora no capítulo 10, versículo 23, Paulo vai praticamente repetir o que ele falou no versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Agora, depois desses textos, você pergunta para você mesmo. Não responda para mim, não responda para quem está ao seu lado. Pergunte para você mesmo a respeito das suas decisões. É lícito aquilo que eu vou fazer?
aquilo que eu vou assistir? Será que me convém aquilo que eu vou falar? Será que me convém as atitudes que eu vou tomar para todo esse ano que vem? Será uma decisão hoje, duradoura até dezembro. Será que vai ser bom? Será que essas minhas decisões irão comprometer a minha liberdade em Cristo? Ou será que elas vão me escravizar e me dominar e trazer grande prejuízo para a minha vida? Não só material, mas espiritual, ou para a vida da minha família, ou para a vida dos meus familiares em geral, ou para a vida da igreja. Será que a decisão que eu vou tomar vai ser coerente com a majestade de Cristo? Ou será que eu vou ferir com o meu mau testemunho a santidade do Senhor? Será que eu vou enfraquecer a minha fé com aquilo que eu vou fazer? Será que vai ser útil e vai edificar as pessoas ao meu redor ou distante de mim as decisões que eu irei tomar esse ano? Ou elas servirão apenas para servir ao meu ego e à minha vaidade? O resultado para essas muitas perguntas, e elas não só estão aqui nesse número de perguntas, mas certamente a mente de cada um de nós aqui essa noite está cheia de perguntas. Há muitas perguntas na nossa mente. Há muitas perguntas que surgem na nossa consciência. E aí o que podemos responder para os irmãos com essas perguntas, nas quais são base dos textos do apóstolo Paulo aqui a Corinto. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Se você de fato ouviu essas perguntas e você crê e sabe, acha que tem condições de responder com segurança a todas elas, vá em frente. Se você conhece as consequências e sabe que pode dar cabo delas, vá em frente. Mas se você disse sim aí na sua cabeça, para algumas e não para outras, você demonstrou grande dúvida, não a tenha. Você pode superar as dúvidas. Ore ao Senhor, buscando a resposta na palavra de Deus, até você ter plena certeza para tudo aquilo que você vai fazer. Mas se sua resposta para essas perguntas forem todas negativas, então você corre um grande risco na sua vida, e eu aconselho a você não dar um passo mais à frente, antes de consultar a Deus, antes de abrir as Escrituras, de não ouvir do Senhor. Você erra porque você não lê sobre mim, você não olha as Escrituras e não conhece o poder de Deus. Por isso que você anda de erro em erro. Para não ouvirmos isso, vamos abrir a palavra de Deus, vamos consultar ao Senhor. Não é cafona fazer isso. Eu já ouvi muitas vezes de algumas pessoas dizer: olha, aquele crente, quando a gente vai conversar com ele, ele diz: espera aí que eu vou perguntar a Deus sobre isso. Eu vou saber, eu vou orar para ver se o Senhor vai me direcionar nessas coisas. Que é isso, ele deveria tomar suas decisões. Afinal de contas, ele é livre, ele tem livre-arbítrio, ele pode tomar conta da sua vida. E aí muitos até ficam acabrunhados. Realmente, para quê, né? Deus talvez não esteja nem me ouvindo, e outra coisa, já que ele sabe da minha vida, eu vou andando, eu vou em frente. E aí ele vai me livrando, ou se não o acaso vai me livrando das coisas. Não pense desse jeito. É preciso diferenciar o certo do errado, e você só vai conseguir isso nas Escrituras Sagradas. Precisamos aprender um pouco mais aqui sobre a palavra central desses textos aqui, que é discernimento. Essa é a palavra-chave para esse final de ano e o início de um próximo. Discernimento. Guarde isso no seu coração. Eu quero começar o ano com discernimento. Eu quero discernir entre as coisas. Eu quero olhar para as coisas e ver que aquilo não me é lícito. Aquilo não é bom para mim. Aquilo sim é lícito. Aquilo vai ser bom para mim. Mas não vai ser só bom para mim. Vai ser bom para minha família, para minha esposa, meu esposo, para os meus filhos, para a igreja, para outras pessoas
parentes, vizinhos, as pessoas do meu trabalho, vai edificar a muita gente. Eu preciso ter discernimento. Você precisa buscar discernimento. E precisa buscar aprender através de alguns pontos importantes da palavra de Deus, que ela nos ensina aqui essa noite. Como é que eu vou buscar, pastor, esse discernimento? A palavra diz, está aqui nos orientando. E a primeira lição que nós temos aqui, o primeiro ponto importante na palavra de Deus, que nós chegaremos ao devido discernimento, é através do Espírito Santo. Ele é a peça-chave. Ele é a terceira pessoa da Trindade que pode nos dar essa capacidade de discernimento, de ver que aquele caminho não é bom, de você olhar para ele e dizer, não, eu não vou por ali. Inclusive ele é o caminho mais curto para mim, mas eu prefiro ir pelo mais longo, mais seguro, do que cortar caminho por ali e de repente eu ter grande consequência lá na frente. Eu não chegar ao meu destino. O apóstolo João, capítulo 14, versículo 26, é o que eu estou repetindo o texto no início. Porque é palavra de Deus, na qual ele nos instrui, dizendo que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. Vos ensinará. E você só vai aprender se você ouvir, se você prestar atenção, se você abrir as Escrituras para ouvir a voz do Mestre. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. O Espírito Santo nos ajuda a entender e discernir, meus irmãos, entre o certo e o errado, nos lembrando das palavras de Cristo. É com elas que ele vai dizer a você, olha, não é por ali. Olha, não fale isso. Não use essas palavras. Não trace esse plano, porque ele vai lá na frente, você vai cair no abismo. Não é por aí. Ele vai nos orientar de todas as maneiras. Essa palavra que nos traz discernimento nos avisa dos grandes perigos que tem à nossa frente. Dos passos que Deus diz, não dê esse próximo passo. Mas, Senhor, estou seguro de mim, não dê esse próximo passo. Você não conhece esse caminho. Ah, mas eu conheço porque eu tenho 40 anos de evangelho, eu conheço muito bem, eu já sei de tudo, eu não preciso do ensinamento de ninguém. E aí é nesse passo que os 40 anos não valeram de nada. O profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 21, na versão Almeida, revista e corrigida, diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, olha o Consolador falando ao seu coração. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Ande por aqui. Ele pega o nosso rosto e vira para ele e diz, olhe para mim, anda por aqui. Vá reto, onde eu estou dizendo. Eu não vou sair do seu lado. Eu sou o Consolador. A expressão Consolador aqui é uma expressão daquele que está sempre junto, perto, colado ao ombro, o tempo inteiro. Está ali orientando e dizendo, siga por ali. Por ali, aquele caminho, ele não tem o risco de lhe jogar para a direita ou para a esquerda. Eu garanto a você que você vai passar naquele caminho ali, você não vai pisar em nenhum buraco, nem para um lado, nem para o outro. Mas faça o que eu digo. Ouça o que eu estou dizendo. Siga essa decisão do que eu estou dizendo. A pessoa agora crente, regenerada por Jesus, recebe a presença intercessora e consoladora do Espírito Santo. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 26. E da
Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, nos ajuda no momento mais difícil, mais fraco, porque não sabemos o que havemos de pedir. Olha a expressão de Jesus. Enquanto nós achamos que podemos e sabemos decidir todas as coisas, ele diz: você não sabe decidir nada. Você pensa que sabe o que é certo, o que é bom para você, mas você não sabe. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas quem é que nos ajuda nisso? O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai intercedendo por nós. Ele vai nos corrigindo, nos direcionando, nos colocando no eixo novamente. Ele vai falando ao nosso coração, mas tudo isso por meio das Escrituras Sagradas. É como um sinal que está na estrada, deveria ter uma placa de virar à direita ali, que é uma curva fechada e perigosa. Você não tem placa, ou se tem, você não olha para ela, você passa direto e você vai acabar sofrendo um acidente. A mesma coisa com a Bíblia, com a palavra de Deus. Se você não abre ela para ver os sinais, se você não abre ela para ver o regulamento de Deus, a regra de Deus, a palavra de Deus dizendo: siga por ali, vá por aqui, faça assim, você não vai saber. Nós não vamos adivinhar. Até porque adivinho não entra no céu, então não queira nem ser um adivinho. Mas à medida que esse crente é revestido da presença aqui do Espírito Santo, ele é capacitado por Deus a estar dotado de conhecimento sobre ele. À medida que ele se reveste da presença do Consolador, aí sim ele vai constranger você de pela manhã a dizer: fale comigo assim que você acordar. Ouça a minha voz, e aí você já levanta, já abre os olhos, agradece a Deus por tudo e abre a sua palavra. Deus tem a orientação para mim no meu dia de hoje. Está sempre aqui. Está sempre aqui. E não vai ser nada mirabolante. Não vai ser nada sobrenatural. Não vai ser nada inventado ou algo que você não conheça. É tudo que você sabe está aqui. Tenha cuidado também para não abrir a Bíblia como se fosse um amuleto, né? Aquele famoso caixinha de surpresa, né? Não tem uma caixinha de surpresa dos crentes? Cuidado com aquilo, viu? Você sai tirando qual é a caixinha de promessa, na verdade, até, né? Aí você: o que é que Deus tem para mim hoje? O que é que o Senhor tem para mim agora de tarde? Deixa eu ver o que o Senhor tem para mim agora de noite. Deus está enriquecido para fazer isso. Da última vez que esse pastor aqui está falando para vocês, graças a Deus que foi num momento de grande ignorância. Assim que eu tinha chegado na igreja, novo, vibrante, só vibrante. Um belo dia, depois de tanta angústia que eu passei no dia anterior, entrou pela noite, preocupações, dificuldades, aí pela manhã, em meio a choro, que eu estava orando, peguei a Bíblia e abri. O que é que Deus tem para mim hoje? Serei mais rigoroso contigo no dia de juízo do que com Sodoma e Gomorra. Não é para mim. Fechei e não arrisquei ver outro texto. Vai cair isso no Apocalipse, né? Está tudo consumado, o lago de fogo e enxofre preparado para odiar os seus anjos, e eu estava já dentro. Seu nome não se encontra no livro da vida, alguma coisa assim. Então isso não se faz. Deus não é essa caixinha de promessas. Você precisa falar com Ele, não querer adivinhar o que Ele pensa, ou como Ele age, o que Ele faz na sua vida. É preciso ler as Escrituras, é preciso ouvir a sua voz e entendê-la por meio do estudo da palavra de Deus. E isso se submetendo ao Senhor. Eu sei que é difícil, não é fácil. O nosso homem velho, a mulher velha, todos os dias se levanta para dizer: você é sábio demais, você é cheio de conhecimento, você é cheio de capacidade, você é cheio de força, você não precisa tanto assim de Deus, só fale com Deus.
deu de manhã e depois de noite, e o dia ele já te deu força, você pode seguir em frente. A luta, a guerra é todos os dias dessa maneira. Por isso, queridos, nós precisamos, conforme diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis. Olha que bênção. João diz aos seus leitores: eu não escrevo a vocês porque vocês não sabem da verdade. Eu escrevo justamente porque vocês sabem. Agora eu estou escrevendo e mostrando como vocês devem andar, o que é que vocês devem fazer. Para que abram as Escrituras, não como uma caixinha de promessa, mas que abram as Escrituras para ouvir a voz de Deus, da maneira de se sujeitarem ao Senhor. Esse é o processo. A afirmação do texto aqui nos pergunta: você tem buscado a direção do Espírito Santo em suas decisões? Se sim, que bênção. Se não, cuidado, misericórdia. Se ainda não, peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude, para que quando Ele falar através da Escritura, você entenda com bastante clareza. Porque tem gente que vai ler a Bíblia e vou ler a Bíblia hoje. Parece um livro de romance. Aí lê um texto, 2, 3, que bênção, Senhor, obrigado, e vai embora. Antes de abrir as Escrituras, ore ao Senhor. Peça a Deus orientação. Senhor, a Tua palavra tem tanta profundidade. Ela se discerne espiritualmente. E se eu não for espiritual, eu não vou entender. Paulo disse isso aos Coríntios. Há coisas que eu não posso falar a vocês por pessoas carnais. Ou seja, vocês são meninos, inexperientes, ainda falta muito conteúdo, não tem maturidade na fé, você não tem condição de ouvir o que eu tenho para dizer. Por isso a gente precisa se sujeitar ao Senhor e dizer para Ele: eu preciso, Senhor, que as Tuas coisas espirituais, que se discernem espiritualmente, venham a mim, mas me torna espiritual assim. Melhora a minha condição de te ouvir, faz com que eu pare de fato e te ouça, e não passe correndo pelo Senhor, mas que eu pare, que eu acalme a minha alma, acalme o meu coração, acalme a minha mente, e que eu esteja de fato diante dos Teus atos para ouvir a Tua voz. Peça isso ao Espírito Santo, porque aí nós aprendemos e aprenderemos a ter discernimento através do Espírito Santo. Mas não só através do Espírito Santo nós ganhamos esse discernimento, nós desenvolvemos esse discernimento pelas Escrituras, mas nós o fazemos também através do coração regenerado por Deus. Esse é o nosso segundo ponto aqui do texto. Você só consegue discernimento através do Espírito Santo, e você só vai conseguir discernimento para a sua vida, para a tomada de decisão, através do coração regenerado. Escute o que é que diz o profeta Jeremias no capítulo 31, dos versículos 31 ao 34. Preste bem, bastante atenção. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha a regeneração. Eu porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque
pedra não tem discernimento. Coração duro não tem discernimento. Coração resistente não tem discernimento. Coração insensível, cauterizado, sabe, a cauterização, aquela queimadura que se faz numa determinada região do corpo, e ali você não tem mais a sensibilidade, as terminações nervosas morreram, as células que traziam o sentido de toque não tem mais sensibilidade naquele lugar. Esses corações não alcançam discernimento. O coração humano, de Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele é enganoso e demasiadamente corrupto. Demasiadamente corrupto. Mas, quando somos convertidos pelo Senhor, nós recebemos um novo coração. Agora, um coração extremamente sensível à vontade de Deus, onde você vai ouvir a sua voz e agora sim, o seu desejo, a sua decisão, os seus planos, tudo aquilo que você arquitetou vai estar ligado ao Senhor, porque você vai falar com Ele: Senhor, eu preciso alinhar a minha vontade à Tua. Por favor, me ajuda, que tudo aquilo que eu desejo esteja conectado com a Tua vontade. Me ensina a fazer isso, me ensina a traçar os planos de acordo com o Senhor e não com a minha própria vontade. Você fazendo isso, então Deus agora revela a sua vontade ao nosso coração regenerado, quando oramos, conforme diz o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4 de Filipenses, versículos de 6 a 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Abra a Bíblia. Vá para diante do Senhor e ore. Vamos ler o contrário? As vossas petições, por meio da oração e súplica, só estarão diante de Deus, só serão conhecidas, se você não tiver ansiedade, porque você vai estar diante do Senhor e dizendo: pronto, Senhor, estão aqui as minhas decisões. Fiz uma lista para 2023. Fiz uma lista. Está aqui. Olha todas elas. Se há alguma coisa que não está de acordo com a tua vontade, o Senhor pode riscar. Mas risque mesmo. E se nada daqui estiver de acordo com a tua vontade, pode rasgar e jogar fora. E eu espero a tua lista, eu espero a tua vontade, eu espero a tua decisão, a tua orientação para a minha vida durante todo esse ano. É por isso que Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. É interessante uma coisa aqui. À medida que você ora, que você pede, que você fala com Deus e coloca diante de Deus os seus planos para que Ele aprove, você já vai dando graças em tudo aquilo que recebeu, em tudo aquilo que não recebeu, em tudo aquilo que foi bom para você vai ser, em tudo aquilo que não foi bom para você e não vai ser. Tem esse detalhe também. Todo mundo gosta de um afago, mas todo mundo corre da injeção. Né? Todo mundo gosta de um abraço, mas todo mundo corre de uma pancada. Por isso o apóstolo Paulo continua dizendo: se você fizer tudo isso aqui, a paz de Deus, que excede todo entendimento, essa paz já acabou com aquela ansiedade do início. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha a consequência de tudo isso. E aí, finalmente, irmãos, focou em Paulo com essa palavra, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor há, e se tudo isso que exista, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando os nossos planos estão de acordo com o plano de Deus, todas essas
essas virtudes, elas estarão no nosso coração, na nossa mente e sairão como edificação para todos aqueles que estão ao nosso redor. Quando os nossos planos não estão de acordo com o plano de Deus, aí nós andamos ansiosos, não sentimos paz, vamos murmurar, vamos nos queixar, vamos reclamar, vamos ser impacientes. E aí tudo isso que era benefício vai virar malefício. Porque aí a falta de paciência vai gerar problemas na igreja, intrigas, confusões, conflitos, separações em casa, a falta de paciência com os filhos, dificuldade entre casais e tudo mais que possa ser consequência de um coração que não está cheio de Deus. Sentimos paz no coração, meus irmãos, através da leitura da Bíblia. Essa que nos fala ao coração, nos dando todos os dias a convicção do que queremos, se for da aprovação do Senhor. Como diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando eu abro as Escrituras, eu consigo enxergar, porque há clareza, há luz. E aí, quando eu abro e essa luz ilumina a minha mente sobre as minhas decisões, ela ainda se torna um candeeiro vivo que vai me guiar até o meu objetivo em segurança. Quando o servo de Deus erra, tomando alguma decisão imprópria, esse do coração regenerado, ocorre uma inquietação pela falta de paz em seu coração. Mas aí quando ele ora e lê a palavra e ele se enquadra dentro da vontade de Deus, assim como o salmista nos diz no verso 4 do Salmo 37, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deleita-te no Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Há muitos crentes até que não gostam dos planos de Deus, não gostam das decisões de Deus. Talvez você conheça alguém, não diga quem é, não precisa, mas certamente você deve conhecer. Aquele que já disse para você: olha, eu tracei uma coisa, mas parece que Deus não estava muito de acordo, e ele está ruim, ele está cheio de ansiedade, ele está estressado com Deus, porque ele queria ir por aquele caminho, mas Deus impediu, não fez o que ele queria e ele não está achando muito bom. Aí esse perigo se torna nos nossos dias aquela prática: eu determino, eu exijo de Deus, não morrerei até que os meus sonhos sejam todos realizados. Na época que eu servia aeronáutica, a gente dizia: está chovendo para cima, não é? Quando o soldado ia ali em frente a um oficial e dizia alguma coisa, e o oficial dizia: está chovendo assim, soldado? A chuva é de cima para baixo, a coisa vem do alto para baixo, vem de quem tem a maior patente para a menor patente, e não o contrário. Deleita-te no Senhor, aceita a vontade de Deus, conversa com o Senhor: Senhor, isso é bom para mim, eu estou vendo nas Escrituras que tu estás falando no meu coração, e assim será feito a tua vontade. Cristo fez isso. Quer outro exemplo maior do que esse? Eu não acho nas Escrituras. Eu não acho tamanho exemplo além do de Cristo na cruz do Calvário. Estou vendo, meu Pai, a cruz. Estou vendo o sofrimento. Eu estou vendo e sei que pecados do mundo inteiro cairão sobre mim. Eu sei muito bem o que eu fiz. Eu desci dos céus. Eu saí do trono. Eu assumi a forma desses pecadores, mas eu estou fazendo isso, faço por amor. Eu sei tudo que vem sobre mim. Como é pesado, como vai de encontro à minha santidade e à minha eternidade, mas faça-se a tua vontade. O cálice é pesado, o cálice é extremamente amargo, mas faz a tua vontade.
coração não regenerado fazem e andam por aí perambulando nas fantasias e nas ilusões inúteis, todas as demais coisas nos serão dadas no seu devido tempo, se você fizer assim. Quando temos o coração nas mãos de Cristo, meus irmãos, nós sabemos de sua autoridade e que essa está sobre as nossas vontades, os nossos sentimentos e emoções. E aí, se o Espírito Santo que habita num novo coração constrange livremente a fazermos a sua vontade, haverá paz entre nós e a pessoa do Espírito. E, consequentemente, aqui temos a paz de Deus, conforme Jeremias, lá no capítulo 29, versículos 11 e 12, diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Olha o desejo de Deus para a igreja. Olha o desejo de Deus para nós. Desejos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. O fim que desejares. Então me invocareis, mais uma vez, busquem a mim nas Escrituras. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu ouvirei. Mas o crente não quer ouvir a Bíblia. Chegarem para você dizendo assim diz o Senhor, pergunto logo em seguida: tem capítulo e versículo depois disso? Se não tiver, não me diga mais nada. Se o que a pessoa quer fazer não é da vontade do Senhor, então o Espírito Santo começa a incomodar esse coração. Talvez você já deve ter passado por isso. Planejado alguma coisa, o Espírito foi lá e disse: opa, eu já vi os teus planos, não são bons, você vai se dar mal. E aí ele começa a incomodar o nosso coração para isso. Ele começa a investir a sua boa vontade no nosso coração para que tenhamos paz. Antes de tomarmos alguma decisão, nós ficamos incomodados com isso. Lembre-se, seu coração é de Cristo. Ele é quem deve dirigir as suas decisões e os seus desejos. Por isso nós precisamos de discernimento para as nossas decisões. E esse discernimento ele vem através do Espírito Santo. Vou perguntar na porta, viu? Através do coração regenerado por Deus. E por último, através da renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa consciência aqui, ela precisa estar muito tranquila ao tomar uma decisão. Se estivermos ansiosos, cuidado, é preciso tomar muito cuidado com a precipitação. Lembra de Pedro? Senhor, não se aperreie, fique tranquilo. Estou parafraseando o texto, viu? Eu vou com o Senhor até a morte. Não, o Senhor não pode ir para ali sozinho, eu te amo demais. O Senhor sabe que eu te amo, e aí eu vou contigo, eu vou na frente. Pode deixar que eu tenha uma espada afiada e eu vou na frente. Pedro. Calma, Pedro. Vai devagar. Vai devagar. Não pode deixar que vai devagar. Chega lá na frente, a valentia de Pedro já não existe mais. Quando Jesus é preso e as pessoas estão na rua ali aglomeradas e vendo o Senhor sendo carregado, preso pelos romanos, sendo levado ao sinédrio para ser julgado por crimes que não cometeu, e aí os que estão aqui andando pelas vielas ali de Jerusalém dizem: olha, aquele não é o discípulo de Jesus, é tu, Pedro, eu não. Onde é que está o corajoso? Cadê a espada afiada? Cadê aquele que disse que ia no Senhor? E ele já sai por ali e outro aparece e diz: não, é tu mesmo. É tu que andavas com aquele Galileu, o filho do carpinteiro. É você. Não sou eu não. Ninguém nunca me viu. E depois, uma terceira vez, ele faz a mesma coisa. Ele nega que conhecia Jesus. E para a dor maior de Pedro, ele foi alertado por isso. E as Escrituras nos alertam, como alertou Jesus aqui no início: errais porque não verificais as Escrituras.
E aí, não verificando, não estudando, não lendo, vocês não vão conhecer o meu poder. É preciso ter cuidado para não se deixar levar pelas emoções, meus irmãos. O pastor e pregador John Wesley, ele dizia que um cristão tem que ter um coração aquecido e a mente esclarecida, para não só seguir apenas o coração e sair trombando e cometendo aí acidentes. É preciso ter a mente renovada, diz o apóstolo Paulo. É preciso fazer uma higiene mental buscando a saúde espiritual na palavra de Deus. E a sua mente aqui, como diz o texto, ela foi lavada pelo sangue de Jesus, como diz Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Quando a pessoa não entende a vontade de Deus, vive guiado pela falsidade, pela mentira, pelo engano, como diz Paulo em 1 Timóteo 4,2. Pela hipocrisia daqueles que falam mentiras e que têm cauterizada, insensível a própria consciência. Por isso, chega de sons estranhos, meus irmãos. Chega de ruídos que só servem para ocupar a cabeça, lhe impedindo de pensar, de colocar os seus planos diante do Senhor. Por isso, leia as Escrituras. Leia a literatura que edifica, ouça e cante o que não foi distorcido, mas sim, conforme diz Paulo em Efésios 4,29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça a todos que lhe ouvem. Como dizem por aí, quem canta os seus males espanta, não é isso? Quem adora e louva alcança a presença de Deus. Nós precisamos habituar a nossa mente para fazer a vontade de Deus revelada em sua palavra. Fazer levar cativo todo pensamento nosso à obediência a Cristo, conforme Paulo diz em 2 Coríntios 10,5. E toda arrogância que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando em prisão todo pensamento à obediência a Cristo. Renovar a nossa mente, meus irmãos, não é segredo, não é nenhum segredo, porque nós sabemos que temos a mente de Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 2, 13 a 16: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Enviarei o Consolador, ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos ensinei, conferindo coisas espirituais. Agora sim você fala com Deus e pede ao Senhor: fala para mim, Senhor, as coisas espirituais, mas me torna espiritual para que eu entenda a tua palavra. Conferindo coisas espirituais como espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, a mulher espiritual, julga para a decisão, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque quando você julga com o julgamento de Cristo, ninguém te julga, ninguém te condena, ninguém diz que teu plano está errado, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, os pensamentos de Jesus aqui são orquestrados na nossa cabeça quando fomos regenerados, e mesmo assim, devido à nossa inclinação para o pecado, Paulo ainda nos instrui em Efésios 6,17 a buscarmos a armadura de Deus, e a peça principal dela para a nossa mente é o capacete da salvação. Esse capacete da salvação nos protege dos maus pensamentos, pensamentos mundanos e destrutivos, e de planos ruins, de projetos falidos. Uma mente renovada rejeita qualquer sugestão que o leve a tomar a decisão para a prática de erro, mesmo que seja provocado até. A sua consciência, meus irmãos, guiada por Deus, o leva ao discernimento de agir apenas em favor de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Você tem entendido agora com clareza a vontade
E aí nós concluímos diante desse texto, para que busquemos o discernimento pelo Espírito Santo de Deus. Isaías capítulo 8, 11 a 13 diz assim: porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Portanto, queridos, nesse novo ano, antes de tomar uma decisão, pergunte a você mesmo se o que você vai fazer é da vontade de Deus ou é do seu próprio desejo. Ouça aqui a voz do Espírito Santo através da palavra de Deus. Certamente eu creio nisso. Ele vai te dar paz para a sua alma, paz para o seu coração e sua mente. E daquilo que você vai fazer pela vontade de Deus, lembrando que a vontade de Deus ela é sempre boa e agradável a nós. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar o hino 373 do nosso novo cântico. Ele não está no projetor, meus irmãos, porque não entrou aqui na liturgia, mas a todos que conhecem, 373, que tem como título Ano Novo. Na sua primeira estrofe, a expressão rompe a aurora. Nós estamos louvando, agradecendo a Deus pelo ano que passou e por mais um ano que está se iniciando, pelo milagre da vida que Ele nos concedeu. 373, Ano Novo. Lembra do Tom e lembra
Pai bendito, louvado e eterno seja o teu santo nome. Exaltado seja, Senhor, louvado entre as nações, pois a terra está cheia da tua glória, como nesse momento. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom maior da salvação em nós, pela vida de todos os amados irmãos que fazem parte dessa igreja local aqui em São Paulo, pela vida de todos aqueles que não puderam estar aqui conosco, pelos nossos irmãos que estão hospitalizados, enfermos e não puderam participar desse momento. Enche-os de graça, ó Deus, de misericórdia e da restauração da saúde. Se propício a nós, aos nossos familiares, filhos, netos, ó Deus, a todos aqueles a quem amamos e a todos aqueles a quem buscamos aprender a amar todos os dias por meio do Evangelho. Ó Deus, muito obrigado pelo ano que passou, por tudo que o Senhor nos concedeu, por todas as bênçãos gloriosas, por todas as dificuldades, por todas as tempestades que passamos, pois nela nós estamos mais fortes, é com elas que nós adquirimos experiência, que aprendemos para viver melhor no caminhar do Evangelho. Seja conosco, Senhor, nos dando graça e misericórdia, nos abençoando grandemente nesse ano que se inicia. Leva-nos em paz para os nossos lares, em segurança, em paz, assim como nos trouxeste, para a glória e louvor do teu nome. Nós te oramos, agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Esse é uma bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouso sobre os nossos corações, sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Deus abençoe a todos. Vamos nos confraternizar agora, em nome de Jesus. Não saiam, fala com os visitantes.
instantes e vamos dar o nosso abraço fraterno.